O que a gente pode esperar do Fluminense para essa temporada? Acho que depois de tudo que a gente viveu ano passado, essa pré-temporada conturbada, com o Mano sendo já questionado, o Fluminense entrando na final contra o Flamengo e a gente não conseguindo reconhecer o time que entrava tão forte nas outras finais. E nesse ano entrou de uma forma diferente, assim, acho que um pouco reconhecível para o torcedor. É bem normal que a gente se questione, assim, o que a gente vai esperar do Fluminense para esse ano. Então eu resolvi gravar esse vídeo antes do Campeonato Brasileiro começar para falar com vocês tudo que tá passando na minha cabeça com relação a essa permanência do Mano Menezes, até para quando chegar no final do ano a gente poder olhar pro que a gente colocou aqui. Eu espero que vocês coloquem aí nos comentários também o que vocês estão esperando de colocação do Fluminense, qual competição o Fluminense vai priorizar, até onde dá pra gente chegar. E a gente olhar no final se o Fluminense superou, se nós estávamos certos ou errados. Acho que vai ser um exercício divertido, então vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e tá ansioso para esse início de campeonato brasileiro. E vou tentar fazer um vídeo ali sem cortes, se possível, pelo menos com poucos cortes, para ser mais uma conversa e, enfim, vocês saberem o que de fato eu tô pensando. Para quem é novo por aqui, quem já segue o canal, quem participa das nossas lives, com certeza já sabe. Eu não era a favor da chegada do Mano Menezes no ano passado, eu gostaria que tivesse sido algum outro técnico, porque eu tinha muito medo do vestiário com o Mano Menezes. Não acho o Mano Menezes essa pessoa tranquila, ele até me surpreendeu quando chega aqui, mas eu continuo ele não achando essa pessoa hiper mega tranquila. Acho que ele é uma pessoa bastante geniosa, como alguns jogadores que a gente tem, que a gente tinha no elenco também. E beleza, ele me surpreende quando chega, consegue fazer uma boa reta inicial. Só que quando a gente entra naquela reta final do ano passado, em que a gente chegou a ficar em 11º lugar do no Campeonato Brasileiro, perdão. E na reta final a gente acaba tendo jogos muito questionáveis e com atuações, assim, de perder vários jogos em casa, como Fortaleza, que a gente abre o placar e a gente acaba deixando o Fortaleza empatar, o jogo ridículo que a gente faz contra o Criciúma, a partida que a gente fazia contra o Cuiabá, sai o gol ali do Serra, mas era uma partida muito ruim ali até então. Acho que a gente faz uma reta final de ano muito ruim em termos de futebol. O Mano, ele quando chega de fato, melhora o Fluminense defensivamente, mas eu não consigo ver ele evoluindo o Fluminense ofensivamente. Acho que ele tem muita dificuldade de encontrar soluções ofensivas para esse time. Então eu não gostaria nem que o Fluminense tivesse renovado com o Mano Menezes. Mas o Fluminense renova, eu não tenho o que fazer. E aí, nesse início de campo... No início, pelo menos quando o Fluminense renova, o que eu tinha na minha cabeça cara, beleza, o Mano Menezes não é o técnico dos meus sonhos, não é quem eu gostaria para pensar em um trabalho de continuidade, porque eu penso em um técnico como um projeto, que você não pensa no técnico só por um ano, você pensa no técnico por um trabalho contínuo, que vai durar vários anos, de acordo com o que você deseja que aquele time alcance. Mas eu falei assim, pelo menos eu tenho a segurança de que a gente não vai brigar para cair com o Mano Menezes. Isso não vai acontecer. Acho que a gente vai brigar ali pra pegar uma Libertadores e pode avançar nas Copas. Eu tinha muita certeza disso. E quando começa o início do Carioca, na verdade, quando o Mano assume o Fluminense, eu começo a ver os mesmos problemas que a gente reclamava no final do ano passado. E dentro de um Carioca que eu acho que é ainda mais fraco do que os últimos anos. Eu lembro que algumas pessoas até se questionaram, será que o Carioca não tá mais forte? Ontem teve a premiação do Campeonato Carioca e, assim, na seleção não entrou ninguém, porque não teve nenhum destaque dos times pequenos do Rio, que eu acho que ajuda a comprovar quanto esse Campeonato Carioca foi fraco. E a gente faz jogos muito ruins contra times muito fracos. Pra mim, ali, com aquela... A gente quase não conseguindo entrar na semifinal, pra mim era pro Mano ter caído ali. Não achava saudável, pra mim o importante era ele nem ter começado o ano com a gente, mas enfim. Ele permanece por conta da vitória contra o Vasco, que eu acho que, assim, pelo Vasco que era, a gente acabou levando essa vitória como algo muito acima. E aí, beleza, faz uma partida boa contra o Nova Iguaçu, e aí enfrenta o Flamengo, que a galera considerou um jogo muito bom. Eu não considero você só se defender do Flamengo do início ao fim algo bom pra um time que é grande, pra um time que tem ambições, sabe? E
eu acho que a galera dá uma acomodada e talvez ali a final contra o Flamengo é que tenha feito abrir mais os olhos. Mas assim, eu não tinha me conformado com esses jogos que a galera considerou bons contra Vasco e Flamengo. E a gente vai ter uma temporada muito cheia. A gente tá falando sobre uma temporada que a gente vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes no meio do ano. E teremos a Sul-Americana também. E eu olho pro Mano Menezes, e acho que principalmente por conta dessas finais, porque, beleza, a gente caiu nas Copas o ano passado, caímos nas Copas o ano passado de uma forma bem vergonhosa contra o Atlético Mineiro, caímos cedo contra o Juventude na Copa do Brasil, mas eu ainda olhava pro ano passado e falava assim, cara, a gente sabe que o objetivo principal do Mano Menezes, o objetivo que ele recebeu, inclusive, do clube, é manter a gente na Série A. E eu achava isso mais importante. Achava que dava pra, mesmo cumprindo essa missão, ter avançado mais na Copa do Brasil, por exemplo, ter passado do Galo, não ter passado aquela vergonha. Mas, assim, entendia que não era o objetivo principal da temporada. Hoje, já pensando em Sul-Americana e em Copa do Brasil, eu sei que o Mano Menezes é um cara que ele já teve aí 3 Copas do Brasil na carreira, como técnico e tudo mais. Mas eu olho ele hoje pra isso e não consigo ver isso hoje no Fluminense. A maneira como ele teve dificuldade de lidar com a ausência do Ganso, E aí eu não digo que... Acho que qualquer técnico que teria o Ganso ali no seu time titular teria dificuldade de lidar com isso. Mas como ele não propõe soluções diferentes, a não ser tentar colocar algum jogador pra cumprir aquele papel, não tenta outros esquemas, não tenta outras formas, mesmo tendo uma variedade no elenco, me fez olhar o Mano como um técnico sem repertório. E, pra mim, a gente tem um elenco que ele tem mais variedades e é um elenco mais jovem do que os últimos anos, então acho que se torna um elenco mais interessante, com mais opções pra essa temporada, mas eu ainda acho que é um elenco limitado, no sentido de que não vai estar entre os top 5 do campeonato. E aí, quando você tem um elenco que ele não tá entre os top 5, que ele tem limitações, eu acho que pra você alcançar mais, você conseguir extrair mais desse elenco, você precisa de um técnico que tenha repertório, e além de repertório, tenha coragem pra utilizar esses jogadores, pra jogar o time pra frente quando tem que jogar, pra fazer algo de diferente que vá fazer você alcançar mais do que talvez você possa alcançar. E eu não vejo o Mano Menezes como essa figura. Então eu não consigo imaginar a gente, não sei, numa final de Copa esse ano. Eu posso estar enganada, acho que a Sul-Americana de todas ainda é a mais fácil, porque a gente vai enfrentar jogadores mais fracos, times mais fracos, jogadores também, né? Porque a gente tem que pensar, né? Se na Libertadores o restante da América do Sul é formado por times fracos, a galera que entra na Sul-Americana é a galera que nem conseguiu se classificar pra Libertadores. Mas a gente também tem o fato da Sul-Americana só um avançar direto, né? Sem precisar passar ali pela repescagem. O que complica um pouco a nossa vida já nesse início de competição. Mas eu olho pro Mano e eu acho que ele não tem as características necessárias pra fazer esse time avançar. Eu não olho o Mano hoje como esse cara copeiro. E aí eu acho que a intenção do Fluminense, acho que a prioridade do Fluminense ao longo do campeonato vai ser o Campeonato Brasileiro. E beleza, não acho o cúmulo do absurdo focar no Campeonato Brasileiro, tendo em vista o 2024 que a gente teve, até pra poder pensar em pegar a Libertadores o próximo ano. Acho que é importante o Fluminense se manter nessa disputa acima, porque se você quiser conquistar mais uma Libertadores, se você quiser mais pra frente conquistar um Campeonato Brasileiro, você tem que estar disputando sempre lá em cima. Só que eu olho pro Mano Menezes e ainda que ele seja um cara que eu acho que ele tem talvez hoje mais um perfil que combine com brasileiro do que com Copas, eu acho que essa maneira de jogar que você não preza
pela ofensividade, que você se contenta com um placar muito pequeno, que você muitas vezes vence com 1-0 e aí, beleza, a brincadeira do 1-0 na basquete é muito legal, mas quando você fica sofrendo até o final do jogo, acho que você começa a colocar o time em um ritmo que você vai tirando a ambição e a expectativa daquela equipe. E eu acho que isso minou um pouco a gente no ano passado. Tudo bem que tinha todo um clima ruim ali da briga contra o rebaixamento, mas eu acho que esse é um tipo de postura dentro de campo que vai minando o coletivo em termos de ânimo e de querer e de ganhar. Porque você sempre, mesmo quando você ganha, você no geral ganha no risco, né? Sofrendo ali até o final do segundo tempo, podendo levar um gol e acabar perdendo os pontos que você precisa. Então, ainda, né, se a gente for pensar com o Mano Menezes, eu posso estar enganada, eu já vi muita gente falando que acredita que o Fluminense vai brigar por Libertadores, mas também brigar por Libertadores com os brasileiros sendo favoritos na Libertadores faz com que, mesmo quem tá no meio da tabela, brigue por vaga na Libertadores, porque acaba abrindo ali umas 9 vagas no geral. Mas eu olho pro Fluminense e eu acho que eu imagino o Fluminense terminando com o Mano Menezes, se o Mano Menezes continuar no time, em 11º lugar na competição. E eu acho que se for uma campanha assim, regular, mas de meio de tabela, eu não acho que o Mano Menezes vai ser mandado embora ao longo da competição. Acho que ele só seria mandado embora se fizesse um início de campeonato muito, muito, muito ruim, tipo o que a gente fez no ano passado. Até porque a cobrança iria aumentar e o medo de se repetir o ano passado acabaria acontecendo. Então acho que se não for isso, ele continua até o final. E a gente ficaria ali num 11º, muito possivelmente porque no início da competição, quando a galera que tá na parte de cima, quando tá todo mundo, na verdade, a maioria da tabela preocupada com outras competições, mesmo os times que têm algumas limitações, eles conseguem brigar lá em cima. Eu acho que, pra mim, o Bahia é um pouco o exemplo disso. O Bahia chegou a ser vice-líder o ano passado, e quando as outras equipes foram caindo das outras competições e priorizando também o Campeonato Brasileiro, a gente foi vendo as equipes que estavam mais fortes e mais organizadas, ocupando e, na verdade, se solidificando na parte de cima da tabela, como foi o caso do Internacional e São Paulo, que muito cedo já estavam garantidos com vaga na Libertadores, antes mesmo, bem antes do campeonato chegar perto ali, do final. Então eu acho que a gente eu imagino o Fluminense por aí, se o Mano Menezes for ficar até o final. Se o Mano Menezes cair, eu tenho um certo receio, porque eu acho que isso apesar de eu não gostar, eu acho que isso atrapalha o planejamento do time. Mas assim, eu estou ansiosa pra ver. Eu não sei o que esperar desse Fluminense, eu não sei como esse Fluminense vai entrar em campo. A gente já tá tendo problemas de lesão muito cedo, e eu acho que a tendência é isso se agravar ao longo do campeonato, justamente pela quantidade de jogos que a gente tem visto. O Fluminense vai fazer 9 jogos em abril, se eu não me engano são 8 em maio, no meio do ano, enquanto as equipes que não vão disputar o Mundial, a galera vai estar de férias, uma parte provavelmente vai ser usada ali pra disputar amistosos, a gente vai estar direto treinando, o campeonato vai levar mais tempo vai até 21 de dezembro, então a gente tá falando sobre um campeonato que vai ser bem mais extenso, então eu acho que a gente vai acabar sofrendo com essa questão de lesão ao longo da temporada de forma inevitável. E aí até onde entra a minha desconfiança no Mano Menezes, porque eu não sei, eu não olho o Mano Menezes como essa figura que vai conseguir arrumar soluções para esses possíveis problemas que a gente vai ter ao longo do caminho. Tem que levar como possíveis, porque ainda que a temporada seja cheia, não tem como confirmar nada, né? Vai que acontece um milagre e daqui pra frente ninguém se machuca. Seria excelente pra gente. E eu acho que é isso que vai acabar condicionando, assim, essa é uma das coisas que vai acabar condicionando essa posição que eu imagino, assim, de 11º lugar. Mas eu tô ansiosa pra ver, né? Mas eu confesso que eu não tenho expectativa de imaginar esse time com altas ambições enquanto o Mano Menezes estiver
à frente da equipe. Eu vou torcer, eu sei que eu sou iludida, no final das contas eu vou estar acreditando. Mas, assim, quando eu paro pra racionalizar e pensar em tudo que a gente passou e tudo que a gente tem pela frente, eu acho isso muito difícil, assim. Imaginar a gente, porra, muito favorito nas Copas e tudo mais. Se passar, vai me surpreender. E aí, com certeza vai chegar a galera aqui falando muita merda comigo nos comentários, mas eu vou estar feliz levantando taça. Então, por mim, tá ótimo se isso acontecer. Até prefiro. Mas acho que é isso, assim. Eu não sei se isso foi... Eu não sei se foi um vídeo de análise. Acho que é mais um vídeo de... um desabafo de torcedora do que de análise em si. Mas é isso que eu tô sentindo pra temporada. Mas deixa aí nos comentários se você concorda, discorda, o que você acha do Mano Menezes, se você acha que o Mano Menezes vai continuar até o final. Isso é uma coisa que fica na minha cabeça, assim, o Mano Menezes fica realmente até o final? Eu acho até que em algum momento pode dar problema no vestiário. Eu ainda não consegui... Porque é diferente, né? Ali no final do ano passado, por mais que o clima, se tivesse ali um clima que não tivesse muito bom, meio que assim, todo mundo sabia que ou era humano ou vai ou racha, sabe? Ou você abraça a ideia dele e ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, assim. Se você... Não adianta. Se demitisse Mano Menezes no ano passado, a gente com certeza teria caído, não tenho dúvidas disso, porque acho que a gente não tinha tempo, a gente não tinha clima, a gente não tinha nada pra poder segurar se você interrompe mais um planejamento. Só que agora a gente tem um período a mais, uma extensão desse trabalho, e eu fico imaginando, eu não acho o Mano flor que se cheire, no sentido de, tipo, essa pessoa muito calma, então não duvido, assim, se em algum momento os resultados não vierem, ou a gente ficar com muitos empates e a galera um pouco incomodada e o Mano acabar saindo. Eu não consigo, não sei. Talvez no meio do campeonato o Mano já não esteja aqui. É uma coisa que fica na minha cabeça. Mas se tudo ali, se não tiver problema de vestiário, acho que ele vai permanecer e que vai alcançar essa 11ª colocação na tabela. Talvez vá avançar um pouco mais na Sul-Americana. Não faço ideia do que esperar do Super Mundial, porque acho que a gente tem time com condições para avançar de fase. Mas com o Mano Menezes eu não faço ideia do que esperar, confesso. Mas é isso. Acho que... Caraca, o vídeo já tá ficando com quase uns 20 minutos. Acho que deu, assim. Se eu for me estender aqui no que eu tô pensando, acho que eu vou muito além. Mas é isso. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários se você ainda não curtiu esse vídeo. Mas se você assistiu até aqui, você pode até não concordar comigo. Mas eu acho que você achou o vídeo minimamente interessante. Então eu vou pedir pra você deixar o seu like ainda que você discorde de mim. Pelo menos falar assim, olha, discordo de você, mas achei o conteúdo bacana. Assisti até o final, você conseguiu me prender até o final. Sinal de que, pelo menos assim, minha conversa é atrativa, né? Imagino. Sou uma boa comunicadora, no fim das contas. Mas... Enfim, galera, esse vídeo terminou. É isso. Beijo, saudações tricolores e até amanhã com o nosso pré-jogo.